ela é de Deus, ela é sua, e vocês são muito bem-vindos sempre que quiserem participar com a gente dos nossos cultos, viu? Pessoal, para quem não tem vindo, nós temos estudado nos nossos cultos mensagens nas cartas aos Coríntios. O apóstolo Paulo, que nós bem conhecemos, ele foi instrumento de Deus para escrever 13 cartas bíblicas. E 2 dessas cartas foram destinadas aos cristãos da cidade de Corinto. E Deus tem nos permitido nessas semanas ouvir mensagens nesse livro, tá certo? Então, depois que nós orarmos, nós vamos meditar um pouquinho nesse livro. E eu quero nessa noite falar com vocês sobre a mensagem da cruz. Sobre a mensagem da cruz. Mas nós vamos orar primeiro e depois eu quero ser um tanto mais claro sobre esse assunto. Vamos orar, pessoal. Amado Deus, Teu nome é digno de glória, porque o Senhor é Deus único e verdadeiro. Nós compreendemos, ó Deus, que nós não somos os únicos que estamos buscando o Teu nome. Eu creio, Pai, que nessa hora há milhões de pessoas em lugares diferentes, elevando a sua voz e buscando o conhecimento de Ti. Ó Pai Santo, eu oro nesse momento pedindo, dá-nos o conhecimento da palavra, dá-nos, ó Deus, iluminação, dá-nos, ó Deus, a clareza através do Espírito Santo, e por favor, ó Deus, planta a semente do Teu Evangelho no nosso coração. A palavra não é minha, eu não quero ser, ó Deus, aquele que fala o que bem pretende, mas o meu desejo é de falar aquilo que o Senhor pretende, e é por causa disso que eu peço, Deus, ilumina a mente e o coração de todos nós e conduz essa palavra até o nosso coração. Eu oro também, Deus, por cada igreja, cada grupo ou cada elemento que individualmente está nesse momento diante da Bíblia Sagrada. Ajude, Deus, para que todos possam compreender a mensagem e que cada um seja liberto pelo conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo. Esse, Pai, é o nosso desejo e é a oração que fazemos na pessoa de Jesus. Amém. A palavra que Deus nos traz nessa noite, eu compreendo, irmãos, que ela é muito atual e necessária. Aqueles que já participaram dos nossos cultos nesse último mês, eu já trouxe 3 mensagens na primeira carta aos Coríntios. E hoje à noite, nessa 4ª mensagem, o texto nos leva a uma sequência de versículos que tem uma mensagem que eu considero a mensagem central, mais importante, e ao mesmo tempo a mensagem que não tem sido tão cobiçada e desejada por aqueles que vão até as igrejas. Longe de mim emitir crítica e juízo, mas todos vocês que têm ouvido ou que frequentam igrejas ou que são cercados de pessoas religiosas, nós podemos observar que existe uma grande oferta nas igrejas. Existe uma grande oferta na mídia, na televisão, no YouTube. A gente abre lá e tem aqueles que estão oferecendo uma série de benefícios espirituais, aqueles que estão oferecendo muita sabedoria, aqueles que estão oferecendo sinais. E de alguma forma, pessoal, eu creio que nós que somos pessoas que desejamos servir a Deus, pode ser que nós estamos meio perdidos, acreditando que a igreja ela é como um supermercado, né? Tem a prateleira do que oferece uma coisa, as prateleiras dos que oferecem outra coisa, e alguém pode perguntar: será que Deus tem algo que Ele está oferecendo a todos os cristãos? Será que Deus tem algo específico que Ele quer que todo ser humano receba e conheça? Sabe, Deus tem um plano. Deus tem uma mensagem central e vital. A Bíblia não é um livro para ser lido, interpretado por cada pessoa, e cada um tira uma verdade como se a Bíblia fosse um livro com dezenas ou centenas de verdades diferentes. Me perdoem dizer isso com toda convicção. A Bíblia é um livro que foi dado por Deus, por uma única pessoa. E ele tem apenas uma mensagem, de Gênesis até o último livro, o Apocalipse.
E Deus tem um plano que está descrito do primeiro livro até o último livro. E é esse plano que Deus quer nos revelar. Hoje à noite, quando eu leio com vocês e vamos ler essa passagem, vocês vão compreender, irmãos, que a igreja situada na cidade de Corinto, ela estava vivendo uma época muito confusa. A igreja de Corinto, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo. Logo que ele chega na cidade de Corinto, ele fica ali 1 ano e 6 meses ensinando a palavra de Deus. Ele faz discípulos, ele forma líderes, uma igreja é iniciada e aquela igreja logo cresce, aquela igreja desenvolve. É um povo que tem 12 habilidades e a igreja é uma bênção. Até o dia que Paulo recebe uma visita. Ele está numa outra cidade chamada Éfeso. E uma família visita Paulo e diz: Paulo, nós estamos aqui para te dizer que a igreja lá em Corinto, ela está dividida. Existe lá um grupo que diz ser o grupo de Paulo. Existe lá um grupo que segue Pedro. Existe o grupo que segue Apolo. E tem aqueles que dizem seguir Cristo. A igreja lá de Corinto está dividida. E quando Paulo ouve essa mensagem, igreja, o coração dele fica quebrado. Paulo fica frustrado. Como pode a igreja de Deus se dividir? Como pode a igreja de Deus abandonar Deus em Cristo e começar a seguir homens? Ele escreveu dizendo: quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Pedro? Quem são esses homens, irmãos? Quando nós colocamos todos eles perto, ao lado de Cristo, nenhum homem pode ficar de pé como igual. E Paulo, quando escreve essa carta, ele escreve para dizer: Cristo é o que importa. E nessa noite, nós vamos ler no capítulo 1, do versículo 18 até o 25, da primeira carta aos Coríntios, e você vai compreender qual é o cerne, a mensagem de Deus, aquilo que Paulo nos traz. Leia comigo, 1 Coríntios, capítulo 1, nós vamos observar o versículo, vamos começar no 17, tá bom? Capítulo 1, versículo 17. Coríntios, o primeiro capítulo, leia comigo o versículo 17 em diante. A palavra de Deus diz assim, Paulo diz: porque eu não fui enviado por Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que a cruz de Cristo não seja diminuída e banalizada. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, assim aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto judeus pedem sinais, como gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para judeus, loucura para gentios. Mas para os que foram chamados, assim gregos como judeus, nós pregamos Cristo, pois Ele é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Igreja, quando nós pensamos que a igreja de Corinto estava dividida, nós podemos compreender melhor esse texto bíblico. Imagine comigo como se fosse essa igreja reunida aqui: 4 partidos, pessoas brigando entre si, porque elas se identificavam com líderes especificamente. E quando Paulo ouve que
que no meio da igreja havia um partido que levava o seu nome, Paulo disse no versículo 17: eu não fui enviado para batizar pessoas, eu não fui enviado por Deus para deixar as pessoas assim. Oh, como Paulo é sábio, olha como Paulo é instruído, olha como Paulo fala bem, olha como Paulo tem autoridade. E Paulo escreve dizendo: olha, Deus não me enviou para impactar os homens com a minha presença. Paulo diz: eu fui enviado para pregar o Evangelho de Deus, não com a minha sabedoria, não com as habilidades que eu possa ter, porque Paulo tem uma preocupação. Observe como ele diz: se eu sou alguém que fala do Evangelho de Deus, se eu sou um mensageiro de Deus, mas eu vou usando as minhas próprias habilidades, os meus próprios recursos, o meu próprio intelecto, pode ser que eu não esteja confiando na autoridade de Deus e na autoridade da palavra de Deus. Paulo está dizendo para a igreja de Corinto assim: eu não sou alguém que deve ser adorado, vocês não devem me seguir, porque eu não estou indo aí para falar de mim mesmo, porque eu não quero anular a cruz de Cristo. Nessa primeira palavra, irmãos, eu trago um alerta a todos vocês dizendo: qualquer homem que leve a si mesmo, que se baseie nos seus próprios esforços, qualquer homem que se diz homem de Deus, que se coloca numa posição de dizer: olhe para mim porque eu sou homem, essa pessoa está anulando a cruz de Cristo, e essa pessoa não é digna de crédito. Igreja, cuidado com aqueles que chamam a atenção para si, cuidado com todo homem que sobe a um púlpito de igreja, cuidado com todo homem que toma a palavra no canal da internet ou da televisão e diz: olha para mim, olha como eu sou sábio, olha como eu falo bem, olha como eu sou poderoso, olha como eu impacto as vidas, olha o que Deus fez comigo, olha o que eu sou capaz. Irmãos, abram os olhos com esse tipo de homem, é perigoso, ele é perigoso. São homens assim que dividem a igreja de Cristo, são homens que falam: olha para a minha sabedoria, enquanto eles estão anulando a cruz de Cristo. Paulo no versículo 17 disse: Deus não me enviou para batizar homens, mas para pregar o Evangelho, não usando a minha sabedoria, não com a minha oratória, não com a capacidade que eu tenho de falar, porque se eu fizesse isso, eu estaria anulando a cruz de Cristo. Sabe, qualquer homem de Deus, qualquer cristão autêntico, jamais vai querer anular a cruz de Cristo, jamais vai querer tomar o lugar que é de Cristo, a aparência que tem que ser dada a Cristo. Meus irmãos, meu coração fica de fato preocupado. Nós vivemos nos dias onde as pessoas estão cada vez mais ignorantes, seguindo homens. Deus que livre que essa igreja siga o pastor Tiago, ou que a igreja dali siga o pastor fulano, ou que a igreja dali siga o pastor ciclano, ou que a igreja de lá siga o padre fulano. Irmãos, Deus não nos chamou para isso. Paulo reconhece o perigo dessa palavra, mas ele diz: eu fui chamado para pregar a cruz de Cristo. E alguém pergunta: pastor, que mensagem é essa? Que mensagem é essa que Deus então quer que os homens conheçam? Leia comigo o versículo 18. Observe lá, irmãos, o que esse versículo diz. Essa palavra fala: com certeza, a palavra da cruz, ela é loucura para todos aqueles que estão perdidos. Para nós, porém, a palavra da cruz é o poder de Deus, e é por ele que somos salvos. Olha como Paulo fala, irmãos. Ele diz: eu não fui chamado para ir levando minha sabedoria, eu não sou alguém que está preocupado em deixar as pessoas admiradas com as minhas habilidades. Eu fui chamado para falar a mensagem da cruz.
mas a mensagem da cruz é loucura. Vocês que têm alguma prática bíblica, talvez conhecem o que está lá em Deuteronômio capítulo 21, versículo 22 e 23. Moisés, quando escreveu aquele livro, ele disse: qualquer pessoa que ficar pendurada num madeiro, essa pessoa é amaldiçoada, ela é uma pessoa rejeitada por Deus. Qualquer pessoa que sofra castigo de cruz, significa que ela é maldita, afastada de Deus, que ela é culpada de um crime horrendo e que naquela cruz a vergonha dela é exposta. Gálatas capítulo 3 diz: Cristo, ele não foi orgulhoso, mas ele se humilhou até a morte da cruz, e ele se tornou maldito em nosso lugar, porque ele ficou pendurado naquela cruz. Igreja, não há glória para alguém que morre numa cruz, não há glória para alguém que é despido das suas roupas e quase nu é pendurado em uma cruz, elevado numa posição de destaque. Ali ficavam os criminosos piores, os mais baixos, ali ficavam os criminosos mais vergonhosos, e ele ficava ali pendurado, e todo mundo que passava olhava aquele homem e dizia: ali está um homem mau, ali está alguém que Deus odeia, ali há alguém digno, ali há alguém que não merece credibilidade e reputação. Mas observem, irmãos, que aquele Jesus, nascido da Maria, criado pelo José, que andou por aí operando milagres, curando enfermos, expulsando espíritos malignos dos homens, aquele Jesus que diz que é o Filho do próprio Deus, que arrastou consigo uma multidão e que disse para eles que todo aquele que o seguisse iria para o céu que é dele. Esse homem impactou as multidões, até que um tempo depois, como um criminoso qualquer, como um criminoso baixo, como alguém que Deus odeia, como se Deus assim odiasse alguém, ele é pendurado numa cruz, morrendo a morte mais vergonhosa, ao lado de dois criminosos. Jesus Cristo então é pendurado naquela cruz. A pergunta que eu faço para a igreja é: seria alguém pendurado na cruz do Calvário digno de crédito? Será que essa pessoa é digna de credibilidade? Certamente não. É por isso que Paulo diz: eu não estou preocupado em deixá-los de boca aberta com a minha oratória. Eu quero ser alguém que prega a mensagem da cruz. Só que a mensagem que eu prego é uma mensagem louca. É uma mensagem louca, porque eu anuncio um Salvador que foi pendurado na cruz, debaixo de maldição e vergonha. Igreja, a mensagem de Deus, a mensagem das boas novas da salvação, ela é uma mensagem que confunde os homens. Jesus Cristo, ele causou admiração em muitas pessoas, sabe? Talvez a gente ouve muito sobre Jesus, mas a gente não entende, irmãos, o grande mistério operado na vida de Cristo. Ele tem um nascimento simples, uma vida gloriosa, uma morte vergonhosa. E quando alguém contempla a morte de Jesus, alguns até costumam dizer: mas pastor, ele foi enganado, ele morreu porque foi traído, e se Jesus voltasse de novo nessa terra, ele morreria de novo. O povo costuma dizer, talvez você mesmo diz isso, mas a Bíblia diz que ninguém pode tirar a vida de Cristo. Ele disse no capítulo 10 de João: ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida voluntariamente. Eu posso dar a minha vida e posso retomar a minha vida. E é por isso que ele dizia: eu vou morrer na cruz, ele disse, mas depois de 3 dias eu vou ressuscitar em glória. Ele anunciou essa mensagem. A morte da cruz, irmãos, não foi um acidente. A morte da cruz não foi por causa da maldade dos judeus.
e nem foi pela mão dos romanos. A morte na cruz foi um plano de Deus. Mas essa é uma mensagem que confunde as pessoas. Você tem ouvido a mensagem da cruz? Será que cada vez que você vai a uma igreja, cada vez que você ouve uma pregação, cada vez que você lê um livro ou lê a Bíblia, será que você já compreendeu que o Jesus que esteve naquela cruz, ele não esteve ali por acidente? Igreja, a morte de Jesus foi intencional. A morte de Cristo foi planejada. A morte de Cristo foi um plano de Deus, desde a criação do mundo, quando o pecado invade essa existência. Deus já tinha dito: um descendente virá, e ele vai fazer uma obra preciosa. No Evangelho de João, Jesus Cristo diz: eu serei erguido sobre a terra, para que todo aquele que olhar para mim e crer em mim, essa pessoa terá a vida eterna. Igreja, o plano de Deus em que Jesus Cristo morresse naquela cruz, naquela morte mais vergonhosa, foi para que ele pagasse os pecados da humanidade caída e corrompida. Jesus Cristo estava ali pagando o preço da maldade, não dele, porque ele não tinha maldade, mas a Bíblia diz que ele se entregou pelos nossos pecados, que ele foi moído por causa das nossas transgressões. Ele é o justo que morreu por causa dos injustos. Quando Jesus Cristo estava naquela cruz, ele estava sofrendo o castigo dos nossos pecados. E é por isso que o apóstolo Pedro escreveu lá na sua carta, porque quando ele carregou aquela cruz, ele estava carregando sobre si os nossos pecados, para que eu, sendo livre dos meus pecados, pudesse agora viver uma vida justa. E é pela morte de Cristo que eu posso ser sarado e salvo. Igreja, a morte da cruz não é um acidente. A morte da cruz não é um ato de traição, é um ato planejado. Mas olha, no versículo 18 diz: certamente a mensagem da cruz, ela é tratada como loucura. Os homens consideram uma mensagem louca. E não se enganem, irmãos, muitas das pessoas que ouviam a pregação de Paulo, elas consideravam a mensagem de um Salvador crucificado uma mensagem que não era digna de crédito. E Paulo dá uma explicação. Leia comigo o versículo 22. Observe o que diz lá. Observe a causa da rejeição dessa mensagem. O versículo 22 diz: os judeus querem sinais, os gregos querem sabedoria, mas nós anunciamos Cristo crucificado, o que é escândalo para os judeus, o que é loucura para gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, nós anunciamos Cristo, pois Ele é o poder e a sabedoria de Deus. A mensagem da cruz, ela é tratada como loucura, porque os homens estão procurando outras coisas de Deus. Vê se isso não parece o que acontece nos dias de hoje ainda, irmãos. Veja comigo. A mensagem dos apóstolos era a mensagem da cruz. Era o que Paulo pregava, o que Pedro pregava, o que João pregava, era o que todos pregavam. Eles iam de cidade em cidade dizendo: Deus enviou seu Filho que morreu na cruz e ressuscitou para a nossa salvação. O povo ouvia aquela mensagem e pensava: eu não estou interessado nisso. Sabe por quê? Alguns deles estavam procurando sinais. Paulo disse no versículo 22 que os judeus queriam sinais. Eles estavam procurando milagres. Eles estavam procurando confirmação de que Deus é digno de crédito por Ele operar maravilhas convincentes. E Paulo diz: os judeus tratam a mensagem da cruz como loucura porque eles gostam
dos sinais. Igreja, nos dias de Cristo, quando ele andava de cidade em cidade, as pessoas costumavam chegar até Jesus e dizer assim: você é mestre, é aquele que dizem ser, opera um milagre para eu ver. Nos dê algum sinal, porque se eu ver algum sinal, eu vou acreditar em você. Eles queriam sinais o tempo todo, queriam ver milagres o tempo todo, queriam manifestações de poder de Deus o tempo todo, porque se vissem milagres, creriam. Irmãos, Deus não está buscando esse tipo de pessoa. Perdoem a minha honestidade. Há muita gente que não está interessada na mensagem da cruz. Há muita gente que não está interessada na mensagem de Jesus Cristo. São pessoas que, à semelhança dos judeus, estão indo até Deus dizendo: me dá um sinal para que eu creia, opere milagres e eu vou crer. Essas pessoas não entendem a mensagem da cruz. Meus irmãos, guarda o seu coração, para que no seu orgulho você não seja alguém que está sempre colocando Deus à prova, alguém que o tempo todo diz: Deus, se o Senhor fizer um milagre eu vou acreditar, se fizer um milagre eu vou acreditar, se fizer isso eu vou acreditar. Talvez isso não seja bem visto aos olhos de Deus, porque Deus não está procurando pessoas que estão buscando sinais. Deus não está querendo seguidores que têm que ser o tempo todo bajulados no sentido de dizer assim: tudo bem, eu opero um sinal, eu opero essa maravilha, eu te convenço. Deus não está buscando esse tipo de pessoa. Muitas pessoas hoje não estão interessadas na mensagem da cruz, estão interessadas no poder de Deus, e não é essa classe de pessoas que Deus está buscando. Os judeus querem sinais, mas o versículo 22 diz que os gregos, de onde veio Aristóteles, Platão, Sócrates e outros mais, eles não estão interessados em sinais, eles estão preocupados com inteligência. Eles querem bom oratório, eles querem palavras bonitas, eles querem palavras poderosas, eles querem manifestação de inteligência que me convença pelas palavras. Assim como muitas pessoas hoje, elas querem um discurso bonito, uma palavra convincente, elas querem ouvir boas histórias, assim como os gregos. Mas sabe o que Paulo diz, irmãos? Ele diz assim: os judeus querem ver milagres, os gregos querem manifestações de inteligência, mas a única coisa que Deus nos deu para oferecer é a mensagem da cruz. O mundo quer uma série de coisas, mas o que Deus está oferecendo é a mensagem de que o seu Filho veio ao mundo, morreu naquela cruz, para que todo aquele que olhar para Ele e crer nele tenha vida eterna. Pode ser, igreja, que nós estejamos buscando aquilo que não é mais importante. Às vezes buscamos muito os sinais de Deus, às vezes buscamos a inteligência dos homens, quando na verdade o que Deus está oferecendo é aquilo que realmente importa. Deus está oferecendo ao mundo a mensagem da salvação, e a mensagem da salvação é esta: que Deus amou ao mundo de uma maneira tão profunda que enviou o seu Filho Jesus, para que qualquer pessoa que creia nele tenha a vida eterna. Se você quer alcançar a vida eterna, esse é o único jeito. Mas a mensagem da vida eterna, ela fala a respeito de um Jesus crucificado, o que é uma mensagem louca. Mas no versículo 24, o texto bíblico diz: aqueles que foram chamados, não importa se são judeus ou gregos, nós estamos anunciando para eles Cristo, aquele Cristo crucificado. E quando as pessoas colocam a sua fé em Cristo, elas alcançam nele tanto o poder quanto a sabedoria. Eu quero dizer para vocês que
que quando nós buscamos o poder de Deus, pode ser que nós não vamos encontrar Cristo. Quando nós buscamos a sabedoria, pode ser que nós não vamos encontrar Cristo e a salvação. Mas quando nós buscamos Cristo, nós alcançamos a salvação, mas também o poder e também a sabedoria. O problema do nosso mundo hoje, igreja, é que os homens estão diminuindo Cristo, estão diminuindo a mensagem da cruz de Cristo, estão se curvando perante outros elementos que nunca irão salvá-lo. Querem ver as maravilhas de Deus, querem a sabedoria da palavra de Deus, mas não querem o Filho de Deus. E porque não alcançam a fé no Filho de Deus, elas não alcançam também o poder de Deus e nem a sabedoria de Deus, porque Deus está salvando os homens pela loucura da pregação. O versículo 21 diz: é na sabedoria de Deus que os homens não conseguem alcançá-lo, e Deus está salvando os homens que creem na mensagem louca que nós anunciamos, a mensagem de um Cristo crucificado. Eu quero nessa noite, como alguém que é porta-voz da palavra de Deus, dizer a todos vocês que qualquer pessoa que deseja a salvação eterna, só há uma forma de alcançar. A Bíblia diz que não é pelas obras, porque ninguém pode praticar obra que convença Deus de bondade. A Bíblia diz que não há outro mediador que salva os homens, porque o próprio Cristo disse: eu sou o único caminho, sou a única verdade, sou a única vida. Ninguém chega a Deus se não for por meu intermédio. Se não é pelas obras, se não é por outras pessoas ou coisas, o único jeito de ser salvo é através da pessoa de Jesus. Mas se eu vou ser salvo através de Jesus, eu vou ter que crer na mensagem louca da cruz, porque é na cruz que Ele alcançou a nossa salvação. Igreja, muitos estão buscando sinais e sabedoria, mas o presente de Deus para nós é a mensagem da cruz. Eu não sei qual é a sua relação com Cristo, não sei qual é a sua relação com a Bíblia, mas o que eu posso dizer é que nessa noite nós lemos um texto verdadeiro da Bíblia, e que Deus está convidando todas as pessoas a receberem, não só na mente, mas no coração, essa mensagem, porque essa é a mensagem da salvação. Deus está salvando pessoas, Deus está salvando pessoas, mas Deus está salvando apenas uma classe de pessoas. O Evangelho de João diz: aquele que tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Aquele que se mantém rebelde e não crê no Filho, esse nem verá a vida eterna. Isso é João capítulo 3, versículo 36. Qualquer pessoa, irmãos, que deseja conhecer Deus de verdade, precisará olhar para aquele que morreu na cruz, e no momento em que o seu coração estiver cheio de fé nesse Jesus, você vai passar a experimentar os sinais de Deus e também a sabedoria de Deus. Eu quero convidá-lo a uma reflexão, e gostaria de dizer: se você ainda não olhou para a cruz do Calvário, lá está o único Salvador da humanidade. E se você almeja a salvação eterna, se almeja o perdão dos pecados, e se quer paz com Deus, esse é o único jeito. Essa é a palavra da salvação. Amado Deus, eu glorifico o nome santo do Senhor, glorifico o Pai ao mesmo tempo em que
nós nos frustramos de ver, Pai. Os homens estão buscando aquilo que é de menor importância. Os homens querem os sinais. Os homens querem a sabedoria, quando na verdade tudo o que importa é a cruz. Ajuda-nos a crer na loucura dessa mensagem, Pai. Os homens podem até duvidar daquilo que foi dito na palavra do Senhor, mas convença cada pessoa, Deus, que ouviu e que vai ouvir essa palavra, de que a mensagem da salvação é a mensagem daquele que esteve na cruz, mas que ressuscitou, para que nós pudéssemos crer nele como nosso único Salvador e como nosso Senhor. Convença cada pessoa e, por favor, abra os olhos para que nenhuma pessoa busque a salvação onde não pode ser encontrada. Convença-nos dessa palavra, Pai. E da mesma forma como o Senhor salvou judeus e gregos, da mesma forma como o Senhor tem salvado pessoas ao longo dos anos, através da mensagem da cruz, salva pessoas ainda hoje. Salva pessoas, ó Pai, ainda em nossos dias, que elas possam crer através dessa mensagem. Esse é o desejo do nosso coração, e essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu não poderia, irmãos, deixar de cantar com vocês um corinho desse livro azul ou branco. Por favor, pegue e abra comigo no 104. Número 104. Fica de pé, vamos cantar esse corinho. 104 do livro azul ou branco. O livrinho preto não contém essa canção, mas o número 104 do livro azul ou branco. Medita nessas palavras. Medita no que ela diz. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de afronta e de dor. Mas eu amo essa cruz, porque
Observa como essa letra, ela fala exatamente essa mensagem. Uma cruz rude, dura, áspera, foi erguida. Ela é um emblema de afronta e dor. Mas nós amamos essa cruz, porque foi nela que Jesus deu a vida por mim, porque eu sou pecador. Eu sempre amarei essa cruz. O triunfo dela é o gozo do meu coração, porque aqueles que creem na mensagem daquela cruz, um dia receberão a coroa da glória. Igreja, não vivam à procura dos sinais, não vivam à procura da sabedoria. Quando você alcançar a fé naquele que morreu na cruz, você vai experimentar não só a sabedoria, como verá o poder de Deus. Mas o que Deus está buscando é pessoas que busquem o Jesus Cristo morto na cruz, porque é lá que se alcança a salvação. Espero que essa palavra possa ficar no seu coração, e que quando você for para casa, que Deus lembre todos vocês de que a salvação é uma dádiva que se alcança apenas em Jesus.